Boa tarde, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra da Python Brasil. Espero que todas as pessoas estejam bem. Lembrando que a Python Brasil é um evento construído da comunidade para a comunidade. Todas as pessoas da organização são voluntárias e trabalham bastante para acomodar todas as pessoas em todas as atividades. Espero que você esteja se sentindo bem. E lembre-se que temos o código de conduta e vários links que você pode encontrar na descrição do vídeo. Meu nome é André Pastore, eu falo de Florianópolis. Para as pessoas que não podem nos ver, eu vou me descrever. Sou uma pessoa de pele clara, do sexo masculino, meus olhos são castanhos, minha barba não está feita. Os meus cabelos, eles são bem especiais, eles são bem pequenininhos. Algumas pessoas também chamam de careca ou calvo. No ambiente que eu estou, ao fundo eu tenho uma parede de tijolos pintada de branco. À minha direita, ao fundo, eu tenho um cactus pendurado no macramê e uma plantinha. E à minha esquerda, ao fundo, eu tenho um lenço vermelho pendurado e uma samambaia. Durante essa palestra, toda a comunicação é feita pelo Discord, pelo canal do Discord, na sala PEP 404. E nas redes sociais, a hashtag a ser usada é a #PyBR2020. Hoje eu vou apresentar com muita outra honra o Guilherme Verno. O Guilherme... E aí, Guilherme? Tudo bem? Opa, tudo bom, pastor? Tudo certo, cara. Muito legal te ver por aqui. O Guilherme, ele é desenvolvedor full stack, ele trabalha com Python há mais de 10 anos, né? Ele é entusiasta open source, ele é bacharel em física, ele foi para TI de paraquedas, e ele é mineiro de Belo Horizonte, trabalha na Globo.com, e é focado na experiência do desenvolvedor e outras plataformas de desenvolvimento. Bom, Guilherme, o tempo é seu, ótimo proveito dele, muito obrigado pela presença. Obrigado, pastor. Poxa aí. Então, vou falar aqui um pouco sobre observabilidade de serviços distribuídos em Python. Calma que eu vou explicar um pouco o que significa todos esses termos aí, né? Quem ainda não teve oportunidade de trabalhar com essa disciplina. Um pouquinho aqui sobre mim, né? Essa é a minha 7ª Python Brasil. Felizmente, esse ano a gente não vai poder sentar num bar junto, mas estamos todo mundo online interagindo aí. Eu trabalho com plataformas de desenvolvimento há 5 anos ali, venho fazendo ferramentas que são usadas por outros desenvolvedores, né? Então não desenvolvo realmente produtos para clientes finais ali da Globo.com, mas sim plataformas que outros times de produto desenvolvem. Eu participo das comunidades de React também, né? Eu sou desenvolvedor full stack. Eu sou um dos full stack que gosta realmente de front-end também, não só porque é a única coisa que a gente pode escrever para rodar no browser, né? Trabalho bastante com Kubernetes e também com Golang. Essa daí é a primeira comunidade Python assim, que eu participei mais ativamente. Eu venho de Minas Gerais, passei alguns anos no Rio, agora voltei para Belo Horizonte. Essa comunidade é bem legal, cresceu de uma garagem ali, que era onde a gente organizou os primeiros encontros, com uma TV improvisada em cima de uma mesa de bar. E eu, até ali, 3 anos atrás, se não me engano, já foi aqui Belo Horizonte foi a sede da Python Brasil também. Então, Python é bastante isso, né? Bastante comunidade, né? Então, acho que um recadinho legal para todo mundo faça parte da sua comunidade local também, faça parte da comunidade da sua região, né? E também da comunidade brasileira e mundial aí. E por que a gente quer falar aqui sobre observabilidade, né? Motivação, assim, da gente falar sobre isso, né? Eu gosto muito dessa frase que diz que apenas metade da programação é escrever código, porque os outros 90% são depuração. A gente passa muito mais tempo
lendo o código, né? A gente passa muito mais tempo tentando entender o que aquele código faz, onde que aquele código pode estar com algum problema, resolvendo esses problemas, do que realmente sentado ali escrevendo um código Python. E para falar um pouco sobre como que é um processo de depuração, né? Como que a gente gasta tanto tempo nisso? Vou começar de um exemplo mais simples, né? Que é quando a gente está desenvolvendo uma app na nossa máquina ali, né? Uma app local. O loop que a gente normalmente passa ali começa, a gente escreve o código, a gente roda código, a gente vê se está funcionando e vai ver ali na nossa CLI, na nossa ideia, onde que a nossa aplicação tem alguma saída, os resultados. E vai repetindo e cada vez incrementando mais aquela aplicação, né? Mas um dia a gente precisa ir levar isso para algum ambiente, né? Precisa subir para produção isso um dia. E aí entra um novo cenário, né? Que é como que a gente faz a depuração de uma aplicação remota. Então, para uma aplicação remota, o começo ali é mais ou menos o mesmo, né? A gente começa sempre desenvolvendo ela local, escrevendo código, aí a gente sobe o código. Aí alguém vai e reclama para a gente, opa, sumiu um botão aqui, parou de funcionar isso aqui, ninguém consegue fazer compra. Aí a gente desespera ali, começa a procurar quais foram as últimas subidas, a gente dá SSH na máquina lá de produção, vai dando grep no arquivo de logs para ver o que está acontecendo, vai rezar um pouco para achar alguma coisa ali, faz um novo deploy, vai rezar um pouco mais ali para o problema ter se resolvido, vai pedir alguém para testar aquela funcionalidade e se deu sorte, deu tudo ok. Então já começa a ficar um pouco mais complicado essa questão da gente conseguir depurar um código que não está na nossa máquina, né? E quando a gente vai para o mundo de serviços distribuídos, então, né? Hoje é bastante comum essas chamadas arquiteturas orientadas a serviços, né? A mais famosinha aí, né? Mais popular são os microserviços. Então, basicamente, essa arquitetura, ela quebra uma aplicação grande, né? O nosso famigerado monolito em vários componentes menores, e esses componentes estão em lugares diferentes, máquinas diferentes, containers diferentes, tecnologias, linguagens diferentes, e isso tudo é montado ali através de uma camada de agregação e o usuário vê uma app, não vê esse monte de microserviços. Porém, quando a gente está desenvolvendo e debugando, a gente tem toda essa complexidade, né? Então, como que é agora? A gente vai escrever o código do nosso serviço ali, né? Vai escrever uma nova funcionalidade, vai atualizar somente esse serviço ali, alguém vai falar mais uma vez, opa, parou de funcionar. Então, o carrinho de compras do site não está funcionando. Aí a gente vai tentar adivinhar por que ele não está funcionando, né? Vai falar, opa, o carrinho de compras não está funcionando, então pode ser que o serviço de contas, pode ser o banco de dados, pode ser a nossa camada de cache, pode ser a camada de distribuição, pode ser o front-end. Então tem muitos pontos ali que a gente vai debugar. Então a gente precisa agora sair catando informação nesse tanto de sistemas, né? Então, entra num servidor, entra no serviço A, vê os logs, entra no serviço B, vê os logs. E depois de muito tempo, acaba que o problema se resolve sozinho e você nem sabe como, né? Então, essa imagem aí é uma brincadeira que a gente ilustra o monolito como um grande cocôzão, né? E o microserviço são um monte de cocôzinhos distribuídos. E quando a gente realmente implementa uma arquitetura de microserviços, serviços distribuídos, sem preocupar com como a gente vai ter uma vida saudável depurando essa aplicação, é isso. Mas não é muito mais fácil a gente não quebrar a aplicação, né? Não. Por que a gente gosta de trabalhar com a licença de poder quebrar a aplicação? Porque se a gente não está quebrando a nossa aplicação, a gente não está arriscando o suficiente, né? A gente não está movendo tão rápido quanto a gente podia, né? Tem essa frase do Mark Zuckerberg que diz, né? Mova rápido, quebre coisas. Se você não estiver quebrando alguma coisa, você não está movendo rápido o suficiente. Porém, a gente quer quebrar, mas quando quebrar, a gente quer também consertar isso muito rápido, né?
A gente não quer que todo o nosso sistema saia do ar, né? Aí é uma vantagem do microserviço, né? As quebras, elas são mais isoladas, né? O monolito pode explodir tudo de uma vez. No microserviços, a gente consegue conter um pouco mais o raio ali em que esse problema afeta. Então, a observabilidade é uma disciplina que vai nos ajudar a acelerar esse loop de depuração de aplicações distribuídas em vários servidores, várias aplicações. E o que é observabilidade, né? Essa imagem mostra a cena do filme dos Piratas do Caribe, né? Então mostra o Jack Sparrow com uma luneta ali muito mais poderosa, escrito observabilidade, e o outro capitão com uma luneta muito menor e a velha monitoração, né? Observabilidade, então, é comum dizer que é a velha monitoração, só que com esteroides. Por quê? Porque a gente está num cenário um pouco diferente que as ferramentas tradicionais de monitoração, né? Toda a ciência de monitoração que existia foram desenvolvidas, né? Décadas atrás. Então, as aplicações de 2020, elas são muito mais complexas, né? Elas têm muito mais serviços em muitos lugares, vários data centers, várias zonas, várias regiões do mundo. Elas têm muito dados, né? O volume de dados em cada aplicação foi crescendo exponencialmente nos últimos anos, né? Essas aplicações, elas recebem dezenas, centenas de modificações por dia. Então, a gente faz muito mais deploy, a gente tem entrega contínua de software, e com isso tudo tem muito mais possibilidade de dar errado, né? A gente sai do monolito, que era o ponto único de falha, e vai para pontos de falhas distribuídos. E esse monitoramento tradicional era baseado muito no conhecimento prévio do que poderia acontecer com aquele sistema, né? O que poderia dar errado. Só que esse novo mundo, ele transforma a monitoração, ela passa a ser um problema analítico, né? Um problema que precisa de estatística, que olha o volume que a gente está trabalhando, né? E é um mundo que a gente fala do desconhecido, né? O que é o desconhecido? Essas frases dizem muitos, ilustram bem o que é o desconhecido, né? Há coisas que sabemos, e há desconhecidos conhecidos. Quer dizer, há coisas que sabemos que não sabemos, mas ainda desconhecidos desconhecidos. Os que não sabemos que não sabemos. Então, a observabilidade, ela ajuda a gente a tratar muito os desconhecidos, que são o que a gente ainda não sabe que não sabe. Então, a gente tem uma abordagem muito mais prematura de esperar um problema que a gente ainda nem sabe que pode acontecer. E como se dá isso? Quais são comumente ditos como os pilares da observabilidade? São esses três, o tracing, né? Rastreamento de request, então no escopo de um request, o que está acontecendo ali. São métricas que são estatísticas, dados agregados dos nossos sistemas, e logs. Logs são registros individuais de eventos e registro de todos os eventos, né, que ocorrem em todas as nossas apps. E para suportar tudo isso, hoje existe um ecossistema bem grande. Isso daqui que está aparecendo é o landscape da Cloud Native Computing Foundation, que é uma organização sem fins lucrativos que promove essas ferramentas, projetos Cloud Native, né? Então, quando a gente está falando de serviços distribuídos, a gente está falando bastante sobre Cloud Native, e tem vários serviços que a gente vê nesses pilares de observabilidade, né? Então, tem coisa pra caramba que está sendo desenvolvida de monitoração, muita coisa de log, muita coisa de tracing. E isso daí é um problema que muitas empresas vêm atacando nos últimos anos, né? Observabilidade é um nome velho, né? Principalmente em engenharia, mas em computação ele acabou sendo popularizado recentemente aí, né? Justamente com
com o surgimento, né, dessas plataformas Cloud Native, com observabilidade sendo uma premissa ali para um sistema saudável e distribuído que em uma nuvem ali, né. Kubernetes conversa muito bem com isso daí. Agora, eu vou falar um pouquinho mais de cada um daqueles pilares, tentar dar uns exemplos ali, com alguns trechinhos de código Python, só para dar uma ideia. Primeiro, vamos começar falando sobre logs. Logging são informações detalhadas de que nosso software está fazendo ali no momento que ele escreveu aquele log. Então, individualmente, detalhado para todo request, eu vou logar o que está acontecendo ali, eu vou escrever. E logs distribuídos, para funcionarem bem, eles precisam ter essas 3 características. Eles precisam ser centralizados, eles precisam ser buscáveis e eles precisam ser correlacionados. Vou entrar em um pouco de detalhe de que é cada um desses, mas antes, para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa de ter uma plataforma de logs. Não dá mais para a gente usar aquele log tradicional que é logar para um stdout, logar para um arquivo no nosso servidor e ficar ali o log. Então a gente começa a pensar em plataforma de log. Então, por exemplo, a plataforma que a gente usa lá na Globo, né? Então vou dar alguns exemplos de coisas que a gente usa ali na Globo. Existe o Elk, né? Que é o Elasticsearch, Logstash e Kibana. A plataforma muito usada aí, né? Esses projetos também estão debaixo do guarda-chuva lá da CNCF. E a gente escolheu por ser muito robusto, né? Então, ele funciona em cluster e é bem performático, bem seguro e tem cases que conseguem escrever milhões de linhas de log por segundo usando essa stack. Então, o primeiro passo, a gente vai escolher uma, não é a única, né? É a que a gente escolheu, mas não é a única. Você pode usar várias daquelas plataformas que existem ali, né? Aquele landscape da CNCF é um lugar bom para você dar uma futucada ali e descobrir projetos novos, interessantes. Beleza, a gente escolheu a plataforma, então a gente precisa centralizar os nossos logs aí, né? Nessa plataforma. Uma maneira comum de fazer isso é a gente usar log forwarders, né, que são encaminhadores de log. O cara que a gente usa ali, né, os 2 caras são o FluentBit e o FluentD. Como que funciona isso? A nossa aplicação que está rodando dentro de um cluster, né, várias aplicações, na real, rodando dentro de um cluster, cada uma dessas aplicações roda em vários containers, e esses containers vão escrevendo os seus logs, ou num arquivo ou no stdout, lá, a saída padrão do sistema operacional. E a gente usa esse FluentBit, ele roda em cada um desses hosts, é um daemonzinho que fica lá, a gente configura ele para ler essas saídas de log de cada aplicação e fazer um encaminhamento desses logs para essa outra aplicação aí, FluentD, que ele faz um pipeline e pode jogar esse log em outros lugares também. Por exemplo, a gente usa isso para te extrair log de todos os containers que estão em um cluster de Kubernetes e enviar ali para o FluentD, e o FluentD ele envia para o Elasticsearch, e usando o Kibana, que é a camada de visualização, a gente consegue fazer queries e ver esses logs ali, né? E eles também precisam ser buscáveis, né? Então a gente aprendeu a indexar, mas eu preciso indexar num formato que depois eu consiga recuperar esses logs, né? E aí o JSON é o nosso velho amigo, aí, nosso velho conhecido, e a gente usa também ele para fazer log. Então, em vez de ter uma linha de log que diz mais ou menos ali o que está acontecendo na nossa aplicação, a gente passa a escrever linhas de log em JSON, porque, como dizem, né, contexto é tudo. Então, a gente pode adicionar mais informações àquele log usando uma estrutura de dados definida ali. E quando a gente envia para o Elasticsearch, que ele entende essas mensagens de JSON, ele vai indexar cada um desses campos bonitinho e a gente consegue buscar depois. E os logs também precisam ser correlacionados, né? Então, por quê? Porque a gente está num mundo bem distribuído, né? Então, além de eu enviar tudo que está distribuído para o mesmo lugar,
eu consigo depois pegar nesse lugar e separar coisas que estão relacionadas, que partiram de serviços, de instâncias diferentes ali dentro da minha nuvem. Então, por exemplo, a gente pode colocar nesse log, né, naquela estrutura, um ID único para cada requisição. Então, a gente consegue saber cada requisição que alguém fez no sistema, a gente consegue pegar os logs de todos os serviços que foram utilizados para montar a resposta dessa requisição, né? Então, a gente usa bastante o Request ID, também é chamado de Correlation ID, né? Você pode fazer um ID de correlação, depende do que seu sistema está fazendo, mas o importante é você ter uma maneira ali na sua estrutura de correlacionar todas essas informações ali depois. E como a gente faz isso com Python, né? Como tudo em Python, é bem simples até de fazer, né? Então, é parecido com aquele quadrinho do XKCD, né? Que é só dar um import em tudo. Então, a gente importa ali. Existe uma biblioteca já que não é a única, mas essa daí acho que é a mais utilizada, que é o struct.log. Dá para fazer também com a biblioteca padrão do Python, só que essa biblioteca aí tem um pouquinho mais de pilhas ali para a gente usar do que a biblioteca padrão quando a gente está falando de log estruturado. Então, ele já vem com um renderizador de JSON, que a gente pode simplesmente instanciar no nosso log ali. E isso daí já faz com que a nossa aplicação consiga escrever ali, né? E por que a gente não faz cada aplicação já enviar, né? Eu reaproveito muito mais a configuração de cada log, fazendo a aplicação logar ali já no stdout e depois uso o meu forwarder e faço o meu forwarder, configuro só uma vez um forwarder, já replico em todos os hosts e faço isso daí, conversar com o log. É muito mais fácil do que eu individualmente em cada aplicação ficar configurando daquela aplicação, enviar um log para o Elasticsearch, por exemplo. E muito mais performático também, né? A gente tem uma instância ali, um serviço otimizado, feito pensando nisso. E isso daí é o nosso exemplo assim, de como que a gente faz um log que já vai nos permitir chegar numa informação, extrair um dado muito mais rápido, né? Correlacionar o tema que está acontecendo em produção com uma saída da nossa aplicação, né? Que observabilidade é muito isso, você pegar alguma saída da aplicação e tentar correlacionar aquilo com um cenário que está acontecendo ali de performance, de erro, né? Agora, passando um pouquinho para o segundo pilar, são as métricas. O que são métricas? Métricas são estatísticas agregadas que descrevem o estado geral do nosso sistema. Então, ela é uma maneira com números, né, que são grandezas que a gente consegue de descrever o estado geral, né? Então, logs eu tenho eventos individuais ali muito bem caracterizados, e métricas eu já tenho já estou um pouco do outro lado ali, né? Que são eventos gerais, né? Saúde geral de uma aplicação, de várias aplicações, né? Quando eu falo de métricas, eu sempre gosto de falar dos 4 sinais de ouro, né? Que é como a gente começa a medir a nossa aplicação, né? Como que a gente começa a ter métricas que realmente fazem sentido para a nossa aplicação. Quais são os 4 sinais de ouro? Então, na base da pirâmide, assim, o sinal mais importante que a gente mede é tráfego. Um exemplo é request por segundo. Isso daí é muito importante, porque a primeira coisa que a gente quer saber responder sobre uma aplicação é se as pessoas estão conseguindo usar, né? Então, eu preciso, como que eu faço isso? Eu vou medir quantas pessoas por segundo estão conseguindo usar a minha aplicação, né? E o segundo degrau da nossa pirâmide, né? Então, o segundo sinal mais importante para a gente são os erros. Uma forma bem legal da gente medir erros é com percentual de erros. Por que não a gente não mede quantidade de erros, né? Porque o percentual ele nos dá mais informação. Por exemplo, eu falar que uma aplicação tem 800 erros, o que isso significa, né?
que a aplicação tem 800 erros. Quanto tempo que eu ficou acumulando esse erro, né? Quantos sucessos tiveram, né? 800 erros para 800 milhões de requests é muito pouco. 800 erros para 1.000 requests, sua aplicação está bem ruim. Então, a gente costuma falar sempre usando também uma unidade de tempo, né? Um percentual de erro. Então, nossa aplicação está com 0,2% nos últimos 5 minutos. Então, essa daí é uma maneira legal de eu conseguir medir os erros da minha aplicação. O terceiro sinal importante, né? O usuário está conseguindo chegar na aplicação, ele não está recebendo erro, mas a performance, ela tá ok. Então, a gente usa a latência aí, né? Normalmente, a gente gosta de falar em termos de percentis. Aí é um cuidado de por quê? Por que a gente não usa, por exemplo, média? Porque a média, ela costuma muito esconder ou ser muito influenciada por outliers, né? Então, eu quero saber, por exemplo, o P99, ele me fala o 1% dos usuários que está sofrendo mais lentidão na minha aplicação, com quanto tempo ele está demorando para receber a resposta, né? E 50% da minha aplicação está respondendo com quanto tempo, né? Então, é um sinal muito mais legal da gente trabalhar aí quando a gente está medindo latência. E o último deles é saturação. Saturação, para muita gente, pode parecer o mais importante, né? Pô, o que é saturação? Saturação é se eu tenho um recurso limitado, qual que é a porcentagem, por exemplo, desse recurso que eu estou utilizando. Por exemplo, se eu tenho uma máquina física, minha aplicação escreve no disco dessa máquina física, qual que é o percentual do disco que está sendo usado? Por que ela não é mais importante, né? Por que ela está ali no topo da pirâmide ali? Porque, normalmente, saturação, quando a gente está falando de aplicações distribuídas, está falando de cloud, a gente cobre de outras maneiras, por exemplo, com autoscale. A gente tem maneiras de lidar sem nunca precisar olhar para a saturação do nosso sistema. Mas também é importante, é um dos 4 sinais importantes, é o menos importante do 4, mas não deixa de ser importante. Em alguns cenários, ele pode se tornar mais relevante, sim. E hoje em dia é difícil falar de métricas, observabilidade sem falar de Prometheus. Ele está crescendo muito, muito, muito. Ela é uma plataforma de coleta e consulta de métricas através de time series, né, séries temporais. E ele está virando um padrão muito forte na indústria. Você vê o gráfico de adoção dele é uma curva crescendo exponencialmente até o momento, né? Então, hoje é adotado em muitas empresas, muito projeto grande usando, muitos projetos já exportam sua métrica no formato do Prometheus, né? E dando um resuminho de como ele funciona aqui, né? Então, eu tenho endpoints de métricas na minha aplicação que expõem dados no formato do Prometheus. O Prometheus, ele possui um coletor e dependendo de como que é o deploy da sua aplicação, né? Se é a nuvem, se é plataformas, pode usar Service Discovery, né, para descobrir quais são as aplicações que têm métricas, qual que é o endpoint de métrica. O Prometheus vai lá nessa aplicação, extrai esse dado de lá, joga na database dele, e ele também vem junto com um carinha muito legal que chama o Wallet Manager, que é baseado nessas métricas. Você pode programar alertas de uma maneira bem inteligente, então, e ele também tem um set ali bem extenso de funções estatísticas que a gente pode usar nessas métricas, então ele é bem maneiro. E a gente pega o Alert Manager, configura esses alertas e ele também pode rotear, né? Você consegue fazer uma tabela de roteamento dos alertas para vários lugares, por exemplo, para o Slack do time, para o Telegram. E também a gente usa o Grafana para dar uma visualização gráfica, fazer dashboard dessas métricas que a gente está coletando. Agora um pouquinho do exemplo, como que a gente faz ali com Python, né? Então, uma maneira simples, a gente pode fazer na mão, né? Então, vou importar o cliente do Prometheus ali. Ele expõe as interfaces de dados, por exemplo, contadores, uma métrica que é um contador, ou então um histograma, né? Ele vai expor esses
esses caras para a gente, e a gente chama uma função de incrementar ali. Então, nesse código ali, eu faço um try, faço uma requisição e falo que se deu exceção nessa requisição, eu vou incrementar o meu contador de erros. E depois, como o Prometheus, eu consigo fazer cálculos com eles, né? Fazer operações, funções estatísticas, eu posso transformar depois essa quantidade de erros em percentual de erros, né? Se eu tiver um outro contador que é o contador de sucessos. E a gente tem, ele também fornece para a gente uma funçãozinha muito legal que chama Generate Latest. A gente importa isso e simplesmente escreve isso com o corpo de um endpoint, do endpoint de métricas ali. Então vai dependendo do framework que estiver usando, vai ser um pouquinho diferente como se escreve essa view, né? Mas basicamente é uma view que você precisa escrever no corpo. Então é bem simples de plugar. Se você tiver em alguma plataforma que tem Service Discovery, é só colocar uma labelzinha lá que de métrica do Prometheus já vai começar a coletar, né? Se estiver no Google Cloud lá, já tem serviço pronto para fazer isso também. Mas também existem outras possibilidades, né, para a gente fazer métricas aí. Uma legal, né, para a gente não precisar ficar fazendo na mão as nossas métricas ali, né, usar instrumentações que já estão prontas, né, middlewares para framework que a gente estiver usando, já vai dar várias métricas HTTP para a gente. Também usar um API Gateway, né? Quando a gente fala de serviços distribuídos, é muito comum você ter um gateway que centraliza ali todos esses serviços, né? E você pode ter essas métricas também, HTTP, nesse gateway. Outra forma comum, principalmente ali depois do advento do Kubernetes no mundo, é o CS Mesh, que é subir um container junto com a sua aplicação, que é responsável pela comunicação de rede ali da sua aplicação com tudo o resto da sua infraestrutura ali. E esse container, ele pode estar instrumentado também para coletar essas métricas. Então, é uma forma parecida com o nosso log forwarder, né? Para a gente não fazer o log em cada aplicação, a gente faz só o forwarder e faz todo mundo exportar o log e o forwarder e joga isso para o outro lugar. Os cloud providers também costumam ter vários serviços prontos para isso, né? Existem também os APMs, por exemplo, New Relic, Datadog, que exportam já para a gente métricas, mas aí em sistemas proprietários, né? Tudo que eu mostrei até agora é aberto, é open source, é gratuito para usar. Então, a gente não precisa pagar nada, mas também, principalmente se o volume não é tão grande, soluções comerciais podem ser viáveis ali, né? Mas sai mais barato do que implementar, subir tudo isso. E agora que a gente coletou essas métricas, né? A gente aprendeu a exportar e pegar essas métricas, a gente precisa de um lugar para conseguir consultar e visualizar essas métricas, né? Aí tem esse carinha aí, o Grafana, ele brilha muito nesse quesito. Ele é feito para a gente realmente, o nome dele é bem sugestivo, né? Ele é especializado em métricas, gráficos, exibição disso tudo. Então a gente cria ali dentro do Grafana dashboards específicos para funcionalidades específicas. Isso encurta muito o nosso tempo de debug, né? A gente não ter dashboards grandes que a gente fica perdido num monte de métrica ali, não sabe onde achar as coisas. A gente tem um dashboard que é debug. Esse dashboard de debug, ele ajuda a encontrar pontos de um sistema que podem estar falhando, né? Mas também é importante a gente ter outros dashboards, por exemplo, o mapa de serviço, ele ajuda a gente a enxergar ali de todos os serviços, quais não estão ok, e pode encurtar o tempo da gente conseguir encontrar o problema, né? Saúde instantânea dos serviços ali, também um dashboard falando de performance a longo prazo. É interessante a gente conseguir observar em semanas, meses, como que está mudando a nossa aplicação, né? A performance dela. E um ponto que eu acho que é interessantíssimo da gente falar aqui, quando a gente está falando sobre métricas ali, né? Falou um pouquinho de alertas, né? A gente vai pegar essas métricas e vai querer fazer alertas, né? Para ser avisado antes do desastre acontecer. Eu acho que o importante aqui, o que muita gente pode ganhar com
com sistemas que tem métricas um pouquinho mais inteligentes, e a gente começar a alertar sintomas, não causas. O que isso significa, né? Por exemplo, a gente não alertar o uso de recurso. A gente não tem um alerta que o CPU passou de 90%, né? Se o CPU passou de 90%, eu posso fazer um outro case. Se o CPU passou de 90% e nenhum usuário teve nenhum sintoma ali, também não estou nem aí, né? A vida de todo mundo segue normal, né? Por quê? Porque se a gente tiver alertas demais, né, a gente vai ficar com uma péssima razão de sinal ruído. Por exemplo, toda vez que um container dentro do cluster reiniciar por qualquer motivo, a gente alertar. Dependendo da sua infraestrutura, você vai começar a receber 100 alertas por dia, vai começar a simplesmente ignorar. Aí quando realmente tem uma treta grande acontecendo ali, você não vai ser avisado, né? Você vai ser avisado, mas vai ignorar, né? Então, os nossos alertas têm que ser sobre comportamentos visíveis para o usuário. Então, por isso que até nosso primeiro sinal de ouro ali é o número de requests por segundo, por exemplo, né? É o tráfego. Finalizei essa parte aí de métricas, agora vamos falar sobre o último pilar aí de observabilidade, que é tracing, né? O tracing, ele nos diz como os componentes do sistema estão interagindo, né? Então, no escopo de um request, a gente tem uma forma visual de explorar como que é esse fluxo aí. E como que ele faz isso, né? Ele coleta, os sistemas de tracing coletam fluxos de execução individuais com detalhes de tempo, detalhes de dependência e um pouco de detalhe das camadas internas de cada um dos sistemas envolvidos naquele trace, né? Então, eles nos ajudam muito a isolar parte do problema, ver onde estão acontecendo erros, problemas de performance, né? E a gente consegue ter uma visualização ali, né? Uma representação visual bem legal de onde pode estar acontecendo um problema no nosso sistema ali. Então, esse exemplo aí é o Jaeger UI, né? Então, a gente tem ali uma cascata que nos mostra a primeira requisição chegando na nossa arquitetura, né? Essa requisição, quanto tempo que demora dentro desse primeiro serviço, mostra a requisição desse serviço para o segundo serviço, mostra um detalhe interno do segundo serviço, né? Depois um outro processamento que é feito no primeiro serviço e um outro request para um terceiro serviço. Então, a gente tem uma representação visual bem legal de como que está sendo, digamos, o ciclo de vida dentro de uma única requisição ali por toda a nossa arquitetura de serviços distribuídos. Então, quando a gente fala de tracing, observabilidade, serviços distribuídos, a gente junta o nome tracing, rastreamento distribuído, distributed tracing, né? É bem comum de falar. E tem esse carinha aí que está ganhando bastante força também, né? Já é um projeto graduado lá da CNCF, que é o Jaeger, e tem o Open Tracing, que é a especificação, a API, né? O Jaeger é a implementação, que é uma especificação neutra ali em relação a vendors, né? Então não tem muita opinião de onde que ela vai rodar, com que ferramentas, né? E como ela funciona, assim, né? Uma visão, um overview geral da arquitetura, junto com a nossa aplicação, mais uma vez, né? Tem sempre um carinha do lado da nossa aplicação para facilitar a nossa vida. A gente tem um clientezinho ali, esse clientezinho, ele vai coletar essas informações de tracing, vai mandar para um agente que está rodando no nosso host. Esse agente roda para um coletor, então é bem parecido com os outros cenários que a gente tinha. Esse coletor vai ter um banco de dados e também eu posso fazer ali, vai ter outro endpoint que eu posso fazer as consultas lá, fazer a query, e tem uma interface ali que eu posso visualizar isso daí. Como que isso funciona no Python, né? É uma forma bem simples, é pegar uma instrumentação já pronta para libs, né? Esse exemplo aí, quem usa a biblioteca requests, já tem ali um requests open tracing, né? Então, busca ali como que é o exemplo, se já existe, né, para não ter, mais uma vez, fazer tudo isso na mão. Tem também aí um outro exemplo, né, que a gente pode fazer com frameworks. Então, alguns frameworks já dão middlewares para já colocar os tracings do que esse framework faz ali. Então, já tem o tracing da camada HTTP, por exemplo. E essa é a forma com que normalmente a gente vai fazer em Python, né?
mais uma vez, vamos procurar as pilhas inclusas, né? Mas também a gente pode usar direto a OpenTrace API lá e fazer os nossos tracings na mão ali. Chegando agora um pouco na conclusão do que eu quis passar aí, né? Então, observabilidade, né? Essa grande disciplina aí, né, que envolve também monitoração e depuração, ela foi feita já pensando no mundo de serviços distribuídos, de cloud, e ela vai desde os desconhecidos conhecidos e tenta também ali falar com os desconhecidos, né? Então, vem lá desde a coisa que a gente precisa conhecer previamente, que são os health checks, os alertas, né? Já são as coisas que a gente espera, até as coisas que a gente ainda não sabe que vai precisar, que são as consulta de métricas, o tracing, são os logs. Então, observabilidade é tudo isso. Acho que queria dar um overviewzão geral de tudo que pode ser feito, uns exemplos basicões de Python, assim, né? Não é para copiar os códigos que eu passei ali, né? Tudo está na documentação de cada uma dessas bibliotecas. E para finalizar, assim, as minhas últimas considerações, acho que é legal a gente agora passa para olhar a depuração de problemas para uma abordagem data-driven, né? A gente falou em vários nomes da Hive, né? Microserviços, observabilidade, agora data-driven. Então a gente passa a ter dados ao invés de suposições quando a gente debuga um problema, né? Porque era o que a gente normalmente fazia antes de ter um serviço observável, a gente chutar o que pode ter acontecido e ver se foi isso que aconteceu, né? Agora a gente tem os dados para apoiar nas nossas decisões, né? Apoiar a nossa depuração. Um ponto que eu acho legal de tocar aí também é que a observabilidade, né? Essa mudança também, serviço distribuído, microserviço, é uma mudança muito mais cultural do que simplesmente ter um código, uma ferramenta, né? A gente muda a maneira com que a gente interage com nossas aplicações, com o nosso ambiente de produção, né? O que pode ser caro, né? Mudanças culturais, elas exigem um esforço maior e precisa de muito mais alinhamento a um nível de empresa, né? Não adianta eu deixar um serviço observável. A gente precisa com que tracing, logs distribuídos sejam por todas as camadas, né? E, último ponto, post-mortem é uma parada muito legal para a gente conseguir ver quão boa está a nossa observabilidade, né? Sempre depois de um problema, a gente consegue olhar lá sobre, a gente foi alertado, né? Quanto tempo a gente demorou para achar a causa raiz, o que a gente precisou para resolver esse problema aí. E agora eu agradeço todo mundo aí que acompanhou a palestra, muito obrigado pelo tempo. Um recadinho, a gente tem lá no endereço, quem estiver interessado em olhar as vagas da Globo.com, a gente está sempre contratando. Os slides estão em bit.ly/ViernoTalks. Quem quiser conectar, eu sou o único Guilherme Vierno do mundo, então qualquer rede é só procurando Guilherme Vierno, não tem erro. E muito obrigado, pessoal. Valeu, Guilherme. Pô, excelente explicação aí, o que significa observabilidade, e acho que é muito importante para a tendência dos sistemas distribuídos, né? Acho que é uma coisa que nos 10 anos muita coisa mudou e essas métricas, muitos sistemas surgiram aí. Esperando perguntas assim, eu tenho perguntas, vou aproveitar aqui a posição, vou colocar uma única pergunta, o tempo tá no limite. Você falou a questão de usar o SaaS, você usa vários sistemas externos. Tem alguma maneira, o custo, assim, se você tem uma cloud no Google, você usa o Google Cloud e você começa a usar o Datadog para usar suas métricas. O que você sugere uma mudança na maneira que você estrutura os seus logs, o que você está observando? Você tem que otimizar isso para reduzir o custo, porque você tem o custo do tráfego externo, né? Acho que isso é um desafio, não sei se é um desafio. É um pouquinho da minha opinião, né? Essa questão também pode mudar, dependendo do que você está usando, né? Dependendo da cloud que você está, né? Mas eu acho que normalmente você comprar um pacote completo ali, por exemplo, o Google já tem toda uma plataforma de observabilidade pronta. Em termos de custo só, pode ser que realmente fica mais barato.
Mas aí tem que ver também os benefícios, né? Provavelmente a plataforma do Datadog tem muito mais features, né? Porque já que ele tem um valor extra, ele tem que justificar isso com mais features, né? E também varia muito com o seu volume de dados, né? Essas plataformas, elas costumam cobrar por eventos, por exemplo. Então, dependendo se você tem bilhões de eventos por dia ali, pode ficar uma conta que você não vai querer pagar ali, né? Então, aí a melhor alternativa realmente é alguma coisa open source ali, que você controla. E essa questão do tráfego, eu acho que acaba influenciando um pouquinho menos, porque eles costumam agregar os dados, né? Então, eles não mandam eventos individuais, né? Essas plataformas normalmente fazem blocões de dados e enviam em massa. Tem uma otimização, Guilherme, nosso tempo está no limite. Cara, eu gostaria de continuar conversando. Esse é um assunto muito legal. Pessoalmente, me interessa muito e acredito que para pessoas também aí, um ótimo aprendizado. Eu agradeço a sua presença. Para os participantes, o canal está aberto para perguntas. O Guilherme está disponível aí durante o evento. Ele é uma pessoa muito disponível aí na comunidade. Procurem por ele se quiserem tirar mais dúvidas, discutir. Ele tem muito com uma massa de dados no Globo.com. E é isso. E o recado é que a programação continua aí após a próxima talk nesse canal e todos os outros começa às 4h40, em 2 minutos. Voltamos. Obrigado, Guilherme.